Oi, estamos aqui com a professora Patrícia Cerqueira. Ela é professora de História, mestre em História pela PUC e atualmente doutoranda em Educação pela FEUSP. Ela atualmente leciona no CEL MF Feitiço da Vila. E boa tarde, professora. Boa tarde. Estamos aqui para entrevistar ela. Bom, primeiramente, nós sabemos que para todo o processo de aprendizagem é necessária uma avaliação diagnóstica. E nós queríamos saber como é que você faz essa avaliação diagnóstica com os alunos. Bom, eu aprendi a fazer essa avaliação diagnóstica a partir dos estudos que tenho feito para a discussão sobre a história e a cultura indígena. Eu participei de um projeto chamado PIBID, que era um programa de formação inicial para professores, com a professora Antônia Terra, na Faculdade de História da FEFELESH, né, ali da USP. E naquele momento a gente aprendia a fazer a avaliação diagnóstica a partir de uma pergunta-chave, né? Quem são os índios para vocês? Né? O que é ser índio para vocês? E um dos elementos que nos ajudava ali a fazer o diagnóstico era colocar para os estudantes assistirem um vídeo chamado Índios do Brasil, quem são eles? Ou alguma imagem que se reportasse à cultura indígena, ou não necessariamente que se reportasse à cultura indígena, mas que de alguma maneira pudesse ali despertar o estudante para falar aquilo que ele entendia, aquilo que ele já conhecia a respeito do tema. Então, essa pergunta, né? Quem são os indígenas no Brasil para você? Era uma pergunta fundamental para começar os diagnósticos das nossas aulas. E com quais turmas você trabalha? Atualmente, aqui no CEL, eu trabalho com os 8º e 9º anos. Obrigada. E qual é a importância disso tudo, do processo de aprendizagem para os alunos e para você? Bom, primeiramente, toda vez que eu estou preparando aula, eu me sinto também em formação, porque eu também estou me formando na medida que formo, né? Porque a história e a cultura dos povos indígenas no Brasil, ela nos foi negada. Né? Aliás, a gente podia até colocar no plural, né? Histórias e culturas, né? Porque nós temos uma imensidão, né, de povos e culturas indígenas nesse país, né? Então são etnias, que é uma coisa importante da gente também pontuar, né? Inclusive uma das aprendizagens, né, que eu tive ao longo desse processo que eu tenho vivido, mais precisamente ali em 2012, quando eu iniciei essa formação que eu falei para vocês, é a gente pensar a diversidade a partir de alguns elementos. Então tem um autor muito importante, chamado Bessa Freire, que ele fala dos equívocos que a gente tem quando a gente pensa a história e a cultura dos povos indígenas no Brasil. Primeiro é achar que o índio está no passado, né? Que o outro equívoco é a gente pensar que são culturas atrasadas, então a gente hierarquiza as culturas, né? Coloca inclusive o conceito aqui, eu vou usar com muitas aspas, né? Que é o conceito de civilizado e não civilizado, né? Outro elemento que também é algo que tanto eu tenho construído enquanto aprendizagem, também enquanto formas de ensinar, que mapeia também um pouco da minha atuação, é pensar o que é ser índio, né? O Edson Caiapó, que é um militante do movimento indígena, professor, ambientalista, ele diz assim, olha, índio é um metal, está lá na tabela periódica, se você quiser vai lá e veja, lá está o metal índio, né? O que nós não indígenas, e aí eu aprendi com os Guarani, né, os Juruás, né, nós não indígenas precisamos aprender é o que é ser indígena nesse país, né? Primeiramente imaginando que cada povo tem a sua cultura, tem a sua história e que eles devem ser tratados e conhecidos pelos seus nomes. Então, retoma a ideia do Bessa Freire do índio genérico, né? Então, quando a gente fala os índios no Brasil, você sabe de quem você está falando? Você sabe de quem você está falando? Agora, se eu falo para você, os Guarani, ó,
né? Se eu falo para você os caiapó, se eu falo para você os munduruku, não tem uma diferença, né? Se eu falo para você pataxó, que tem uma parte desse povo que está na Bahia, que é o território em que nasci. Então, entende como é diferente de eu falar os índios, né? E sem contar que com o Edson também eu aprendi que quando a gente coloca nesta perspectiva, né, de que isso pertence à cultura do outro e não é um coletivo, não é a nossa cultura, tem um outro elemento importante para destacar que é um indígena, um caiapó, um guarani, um pataxó, usando um celular hoje, ele deixa de ser indígena? Vocês acham que ele deixa de ser indígena? Ele deixa de ser pataxó? Ele deixa de ser guarani? Né? Então a Gerá, que é uma outra liderança de uma das aldeias com quem eu tenho aprendido algumas das referências, né, das histórias das culturas dos guaranis na cidade de São Paulo, ela diz assim, quando você coloca um tênis da Nike, você se torna americano? Ou norte-americano, porque americano todos nós somos, né? Norte-americano, estadunidense? Não, né? Então, pensar essas questões para a gente colocar as culturas não em hierarquias, né? Mas entendê-las na sua profundidade, né? Nas suas formas de existir, de pensar, de sentir. É isso. Para alcançar esses objetivos, que métodos você utiliza com seus alunos? Olha, primeiro passo assim, é sempre partir dessa pergunta, né? O que você conhece sobre os índios no Brasil? O que você sabe sobre as populações indígenas no Brasil? E a partir do que eles me dizem, né, eu vou organizando então materiais que eles possam ler, histórias contadas pelos povos indígenas. Então, hoje, uma das coisas bem legais dos nossos tempos é nós termos acesso a várias produções feitas por escritores e escritoras indígenas. Então, aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, além do Daniel Munduruku, né, que vocês puderam conhecer, nós temos produção feita pelo Olívio Jecupé, que é lá da aldeia Crucutu. Nós temos o movimento rap, né, os indígenas interpretando, produzindo, construindo suas letras de rap. Vocês conhecem o Os Guarani? Sim. Então, assim, os Bronze MC, né? Então, isso de alguma forma comunica, né, com uma linguagem diversa, o que é a história, a cultura, o modo de ser, de existir, de sentir, de aprender a aprender, né, dos povos indígenas. E para nós, professores, e também, enfim, com um público maior, mas eu acredito que para nós, professores, seja muito importante leituras como, por exemplo, do Ayrton Krenak, né, da Elaine Potiguar. Hoje nós temos, por exemplo, a Sônia Guajajara, né, representando a gente no campo político. Então, olhar para essas histórias, olhar para esses movimentos e a partir deles construir, por exemplo, né, pegando aqui, eu vou mostrar para vocês, que eu acho que tem lá na escola de vocês, o Jornal do Joca, por exemplo. Né? Então aqui o Jornal do Joca vai para a escola. O Jornal do Joca, na edição 185, tem uma matéria aqui sobre uma indígena, né, que se tornou Miss, né, modelo, e como que é a vida dela, como é que ela pensa esse espaço da moda, da passarela, né, de câmera, luz, ação, né, e essa matéria está tanto em português, então na língua colonizadora, né, como está também na língua inglesa, que não deixa de ser outra língua colonizadora, mas para nós não indígenas, ou juruás, como o próprio nome indígena Guarani nos coloca, né, na língua Guarani nos coloca, é um movimento importante da gente conhecer a história e a cultura dos povos e pensando naqueles 5 equívocos que eu falei para vocês, né? As populações indígenas, elas não são culturas congeladas, não são pessoas do passado.
né? Outros materiais que me apoiam, por exemplo, é a cultura material. Então, no currículo da cidade, que é esse que está aqui, que eu trouxe para vocês também, para pensar alguns materiais que existem na rede. Então, a gente tem esse aqui, que chama Currículo da Cidade. Aqui dentro tem um guia para os professores, né, trabalharem com os estudantes a partir dos materiais produzidos, que são arte, né, são elementos concretos que representam as histórias e a cultura indígena. Nesse caso, esse que vocês estão aqui vendo, eles são produzidos pelos Guaranis lá da aldeia Calipeti, que fica em Parelheiros. Então, esses daqui foi adquirido num projeto da nossa escola com o Sesc Campo Limpo. Foi uma ação conjunta em que nós visitamos a aldeia, passamos um dia na aldeia e esses materiais foram trazidos para o CEL para que a gente pudesse, então, dar continuidade ao trabalho aqui com os demais estudantes. Então, uma ideia, né, que a gente pode pegar um objeto desse, pensar o que é esse objeto, como ele é produzido, né, qual o valor que ele tem, seja o valor monetário, seja o valor cultural, seja o valor emocional de quem produz, né, o valor emocional de quem recebe, né? De quem pode pegar, tocar um instrumento desse. O que significa esse instrumento quando ele está lá no local, lá na aldeia, quando ele vem para a escola ou quando ele vai para o museu? Será que ele tem o mesmo valor? Será que ele tem a mesma referência? Né? E coisas assim que são muito básicas que a escola devia valorizar, por exemplo. Ó, tem cheiro, né? Faz barulho, lembra o quê? Né? Pegar, por exemplo, esse aqui, né? Que símbolo que representa, né? Como que será que ele fez isso aqui? Então, trabalhar a ideia, sabe? De, nossa, como será que foi feito? O que será que ele usou? Quais materiais? Onde conseguiu os materiais, entende? Uma cesta dessa, por exemplo, né? Olha o trabalho de unir essas, né, de cestaria, de trançado, né, de trama, porque isso aqui é uma trama, né? Como é que você encaixa tudo isso e produz uma cesta dessa? Então, essas são algumas das metodologias que eu tenho utilizado. Esse material aqui, em 2016, ele foi ganhador do prêmio aqui na cidade de São Paulo de professor emérito, né, professora emérita da cidade de São Paulo, que foi um trabalho desenvolvido na EMF, professor Jorge Americano, que foi exatamente um processo de preparar os estudantes para a visita à aldeia Curucutu e trabalhar um caderno de campo com eles, onde a gente trabalhou desde elementos da cultura até o território, a dança, a comida, formas de viver, a luta pela terra, pela sobrevivência, né, formas de se relacionar com a cultura não indígena. Então, o que é a escola para o Guarani, né? O que é a escola para o Juruá? Então, esses elementos foram muito importantes durante esse trabalho. E este ano, na visita à aldeia Calipeti, que é uma das aldeias que compõem a terra indígena Tenondé-Porã, nós fizemos esse outro caderno de campo, que já teve uma abordagem mais, vamos dizer assim, mais plural, mais multidisciplinar, né? Porque aqui nós colocamos tanto atividades que pudessem ser respondidas pelos estudantes da educação do ensino fundamental 2, como por estudantes do ensino fundamental 1. E essa produção foi feita em conjunto, né, com professores que foram leitores, que foram indicaram, né, deram referências. E esse ano, por exemplo, nós aprendemos sobre a importância da terra para o plantio, né? A importância da terra como elemento que diz quem é, né, esse povo, como ele vive, o que essa terra guarda, né? Por que é tão importante ter uma aldeia, né? E o que é viver na aldeia, né? Quais são os elementos que estão presentes ali.
Essas, né, são uma das metodologias. Outro espaço também é a leitura do que é produzido pelos povos indígenas, em especial aqui os guaranis. Eu estou focando nos guaranis porque os guaranis estão presentes na cidade de São Paulo, fazem parte do currículo da cidade de São Paulo, né? Tanto esse daqui, que é o currículo específico para a questão, para a temática, para a história, para a cultura indígena, quanto esses outros, que é o currículo da cidade, que é desta gestão, né? Mas nós também já tivemos outros currículos, como esse aqui, que foi de 2007, 2008, que foi produzido pela mesma autora, professora doutora Antônia Terra, que também produziu esse material. Entre 2013 e 2016, nós também tivemos uma outra referência, que foi esse outro aqui, outro material, né, chamado Coleções Componentes Curriculares, Diálogos Interdisciplinares a caminho da autoria. Neste material aqui, vocês estão vendo, ó, como está tudo divididinho, o professor estuda, né? Tem muito. Então aqui, ó, tem elementos tanto para a nossa formação enquanto professor, quanto materiais, ideias, textos, músicas, relatos, que dá para adaptar ao trabalho de vocês, né, estudantes, sempre a partir daquilo que a gente falou no início, né? Do diagnóstico. Porque se você já sabe isso, o que eu tenho que fazer com o que você já sabe? Aprofundar, né? E para fechar, eu acho que essa produção dos povos indígenas, ela é muito importante, não só porque ela traz a leitura, a literatura, a cultura, a forma de expressar, mas acima de tudo um diálogo muito forte com a cultura não indígena, né? E quais são os direitos, quais são os direitos que têm sido desvalorizados, desrespeitados, e como tudo isso contribui para a formação de todos nós, né? É isso. E sobre documentos orientadores, quais são os que você utiliza? Então, como eu já mostrei para vocês, né, os documentos que orientam o meu trabalho são os documentos oficiais, aqueles que a gente chama de documentos oficiais. O que seria? Esses que são produzidos pela Secretaria, no nosso caso, Municipal de Educação da cidade de São Paulo, né, que tem como objetivo contribuir para a construção do nosso trabalho, né? Além desses materiais que eu já falei para vocês, então, atualmente nós temos, né, nesta gestão, nós temos este documento, como eu já mostrei, e temos esse aqui também. Então, esses dois são os documentos desta gestão, os documentos oficiais, né? Nós temos de outras gestões também, então é importante na história, né? A gente sempre fala que não dá para esquecer o passado, né? É a partir do presente, das perguntas do tempo presente, dos desafios do tempo presente, que a gente retoma o passado para a gente construir, como poder explicar e construir, né, uma lógica, né? Sobre como a gente responde às questões do tempo presente. Então, voltar nesses materiais que foram produzidos é muito importante, porque a gente não vai inventar a roda, né? Nós vamos, a partir de agora, reconsiderar determinadas posturas. Então, essas, como eu falei, né? O índio está no passado. Isso a gente precisa rever. Né? São povos e culturas que estão, né, em desenvolvimento, que estão em conflito, né, que estão disputando espaço, como todas as outras culturas estão. Olhar para esses materiais, né, é olhar uma documentação que é produzida com dinheiro público, né, com trabalho de diversas pessoas. Então isso aqui precisa, inclusive, ser mostrado para vocês nessa dimensão, né? Os jornais, por exemplo, ó, aqui eu mostrei para vocês o do Joca, né? Ó, aqui, esses dois, olha esse do Joca, por exemplo, que é a edição 187, que é sobre o garimpo ilegal, né? Uma produção feita para um jornal, né? Então você tem toda uma leitura possível
do jornal, a linguagem do jornal, então tem uma manchete, né, que chama atenção, tem a notícia, quem foi que produziu essa notícia, quando que produziu, e tem muito aqui da matéria produzida pelos próprios indígenas, tá bom? Então acho que isso é um elemento importante para destacar. E quais são suas principais inspirações em relação à sua profissão? Os estudantes. Isso é muito importante, porque olha, quando a gente vê a carinha de vocês assim, sorrindo, porque a gente está falando, dá um sinal assim de que eu estou no lugar certo, né? Dá para fazer. Outra inspiração são os colegas. Então assim, eu fico emocionada, mas muito feliz mesmo. Quando eu vejo, ai meu Deus, quando os meus colegas dizem assim, ai que legal isso que você vai fazer, eu quero ver, eu quero estar junto, eu quero ir junto, né? Então, quando eu comecei esse trabalho de visita às aldeias, lá em 2013, 2014, eu ia sozinha com um grupo de pesquisa e tal, né? Não ia sozinha assim, não ia com a escola, né? E a partir de 2015 eu comecei com a escola e tal. Então, os colegas iam chegando, sabe? Iam querendo saber mais. Ai, como que é? Inclusive aqui no CEL esse ano, a nossa visita foi com professores das unidades que tem aqui, então do CEL, da SEI e da EMEI, com estudantes e com ATS. Então você vê que coisa gostosa que é, né? Essa comunidade aprendendo. Então isso é muito, muito importante para mim. E quando a gente prepara uma atividade assim, né? Vai para casa, os alunos conversam com os pais, os estudantes comentam com os pais. E nas reuniões de pais a gente fica sabendo, ou então como aconteceu comigo, né, no dia da saída para a aldeia, os pais vinham deixar as crianças e falavam, eu quero ir, professora, faz uma atividade que a gente possa, né, conversar com os indígenas também, conhecer mais da cultura guarani. E quando a Gerá veio fazer uma palestra aqui na nossa escola, né, ela esteve no nosso anfiteatro, falou a respeito de como eles vivem, como tem sido a luta para manter o território. Então, todo esse movimento é muito importante, né? E assim eu entendo e me inspiro numa ideia de comunidade que aprende, né? De comunidade que faz, de comunidade que troca. Por exemplo, vocês aqui, né? O Jorge Americano, tão presente, e eu quero muito agradecer vocês pelas perguntas e por essa possibilidade. Obrigada. E onde você registra, onde você documenta todo esse processo? Então, um dos registros que eu, né, posso mostrar para vocês é a produção disso aqui, né, a gente chama caderno de campo. Então, esse de 2015 e esse agora de 2022. Os outros registros, eles são feitos, antigamente era diário de classe, né? A gente tinha assim um papel e fazia o diário de classe. Agora a gente tem um online, onde a gente coloca lá os tópicos do que foi trabalhado. E a outra forma de registro é o meu diário de bordo. Eu tenho um caderno, né, que é o meu caderno de bordo, então ali eu vou anotando tudo que eu vou pensando em produzir, os retornos que os estudantes dão, né, então isso é importante, e os relatos que a gente acaba produzindo, tanto aqui como esse que eu estou fazendo para vocês, e também como eu me tornei, além de uma professora, também uma professora pesquisadora, eu tenho produzido alguns artigos, alguns relatos de experiência que eu tenho publicado em encontros que participo, principalmente na ANPU, que é a Associação Nacional dos Professores de História, no GT de Ensino de História. E atualmente estou fazendo parte aí de um coletivo que estuda História e Cultura e Diversidade, que é o FATELICO, que é na Faculdade de Educação. Então, esses são os meus espaços de registro desse universo, dessa produção e dessa aprendizagem. E como que você realiza a autoavaliação do seu trabalho? Olha,
eu digo assim para você, acho que de tudo que eu pude contar, eu acho que se tem uma coisa que eu sinto cada vez que eu produzo isso aqui, toda vez que esse é o tema da aula, que esse é o assunto para levar para a aula, a minha autoavaliação é: eu preciso estudar mais, eu preciso aprender mais, porque é isso, sabe? Quanto mais a gente vai se relacionando com o mundo do que é produzido cientificamente, né? com todo esse conhecimento que os povos indígenas e os pesquisadores não indígenas, os pesquisadores indígenas, a relação com os estudantes, a relação com os meus colegas, as perguntas que eles fazem, ou as propostas que eles expõem, ou os comentários que fazem, vai me dando essa perspectiva de que a gente tem muito para aprender. Obrigada, professora. Obrigada a vocês. Ai, que maravilhoso. E vocês me deixaram com dor na garganta.